Olá, segundo ano, vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora lá na disciplina de Geografia, na página 16. Então, lá na página 16, nós vamos falar sobre transformações das paisagens. As transformações das paisagens são resultado da ação da própria natureza e das atividades dos seres humanos. Observe as fotografias. Elas retratam algumas transformações nas paisagens causadas pela ação da natureza. Então, na primeira imagem, nós temos o deslizamento de terra em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Então, olha só o que aconteceu. Deslizou terra, né, para todo lado e essa ação aconteceu através da própria natureza, transformando a paisagem. E a segunda imagem, nós temos um terremoto em Katmandu, lá no Nepal, que aconteceu em 2015. Olha só a transformação na paisagem, né? As casas, o prédio ali, eles ficaram destruídos através da ação da natureza. E na terceira imagem, nós temos uma enchente em Rio Branco, no Acre, que aconteceu em 2015. Então, o que aconteceu? O nível dos rios subiu muito. E aí ele invadiu as cidades, ó. Mas isso aconteceu pela própria ação da natureza, tá? Aqui na nossa cidade, em Itajaí, também já aconteceu essa situação de ter enchentes, né? Já faz um tempinho que aconteceu a última vez, mas isso tudo o ser humano não consegue impedir, porque é uma ação da natureza. A paisagem do bairro onde você mora já passou por alguma modificação causada pela natureza? Qual? Comente sobre isso com os colegas e o professor. Agora, na página 17, nós vamos falar sobre as atividades humanas que transformam as paisagens. Os seres humanos ocupam diferentes paisagens da Terra e, por meio do seu trabalho, transformam-nas para atender às próprias necessidades. Ao construir casas, prédios, ruas, estradas, pontes sobre rios, plantar, entre outras atividades, as pessoas utilizam os lugares de diferentes maneiras e constroem novas paisagens. Observe as fotografias. Elas retratam algumas paisagens que foram transformadas pelo trabalho do ser humano. Então, aqui nós temos uma paisagem rural ou do campo. Ela caracteriza-se pela presença de plantações e criações de animais. Geralmente, nessas paisagens, as moradias são distantes umas das outras. Quem é que já foi passear em algum sítio ou em algum campo, né, onde tinha plantações, tinha criações de animais? Então, olhem lá na paisagem rural em Montes Claros, em Minas Gerais, lá na primeira imagem. Dá para ver que tem uma criação de animais, né? E a segunda imagem é a paisagem rural em Bento Gonçalves, lá em Rio Grande do Sul. Então, olhem só, né? Parece que são plantações. Então, essas são imagens de paisagens rurais. Paisagem urbana ou da cidade caracteriza-se pela presença de casas, prédios e de outras construções próximas uma das outras. Nessas paisagens há grande movimento de pessoas e veículos. Então, aqui na nossa cidade, falando assim mais ou menos do bairro da nossa escola, nós vemos a paisagem urbana, né? Que tem movimentação de pessoas, de veículos, tem muitas
moradias, tem comércio. Então, essa é uma paisagem urbana. E a paisagem da imagem é em Vitória, lá no estado do Espírito Santo. Olha só quantos prédios, né? Quantas pessoas devem morar nessa região. Agora nós vamos realizar as atividades das páginas 18 e 19. Na número 1, com um lápis de qualquer cor, pinte os elementos que formam as paisagens rurais mostradas na página 17. Então, o que tem lá na imagem da página 17, né? Na imagem rural. Então, vocês vão ver lá no quadro e vão pintar o que aparece. Na número 2, classifique os elementos que você pintou na atividade anterior em naturais e culturais. Elementos naturais são todos aqueles, né, que são da natureza. E o cultural são aqueles que são criados pelo homem, tá? Na número 3, observem novamente a paisagem urbana mostrada na página 18. Em seguida, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A paisagem urbana de Vitória é formada apenas por elementos culturais. Será, pessoal, que só tem elemento cultural? Elementos naturais e culturais formam a paisagem urbana de Vitória. O mar, a vegetação e os morros são elementos naturais presentes na paisagem. A ponte é um exemplo de transformação da paisagem, resultado do trabalho das pessoas. Lá na número 4, com um lápis de qualquer cor, pinte a resposta correta para cada questão. A paisagem rural se caracteriza pela presença de plantações e criações de animais, pelo intenso movimento de pessoas e veículos. B. Na paisagem urbana, as moradias são distantes umas das outras, próximas umas das outras. C. A paisagem do bairro onde você mora pode ser classificada como paisagem rural ou paisagem urbana. A letra C é uma resposta pessoal, tá? Segundo ano. Então, vocês que vão analisar. Na número 5, complete a frase a seguir, justificando a resposta que você coloriu no item C da questão 4. A paisagem do lugar onde moro é... Aí vocês vão colocar se ela é rural ou urbana. E o porquê que ela é rural ou urbana. Beleza, segundo? Então, nós vamos encerrando aqui. Não esqueçam de participar da nossa aula online, que acontece todas as terças-feiras. Estou esperando vocês. Um beijão e tchau, tchau!